Luísa Duarte sempre acreditou que sua vida estava finalmente no caminho certo. Durante anos, ela construiu ao lado do marido, Ricardo Duarte, uma rotina simples, mas que para ela significava segurança. Luísa era o tipo de mulher que acreditava na família, no compromisso e na ideia de que duas pessoas juntas poderiam enfrentar qualquer dificuldade. Ela confiava plenamente em Ricardo e nunca imaginou que o homem que dizia amá-la seria capaz de destruí-la da forma mais cruel. Tudo mudou em uma tarde cinzenta. Luísa chegou em casa mais cedo e encontrou Ricardo conversando com uma mulher que ela nunca tinha visto antes. O olhar dos dois já dizia tudo. A mulher se chamava Patrícia e não demorou para Luísa perceber que aquela não era uma simples amizade. A traição estava diante de seus olhos, mas o pior ainda estava por vir. Em vez de tentar se explicar, Ricardo começou a humilhá-la. Na frente de outras pessoas que estavam na casa, ele disse que Luísa era fraca, que nunca teria coragem de recomeçar sozinha e que dependia dele para tudo. Com o coração destruído, Luísa pegou apenas uma mala e saiu pela estrada, sem saber que aquele seria o primeiro passo para mudar completamente sua vida. Luísa caminhou por horas pela estrada de terra, tentando entender como sua vida tinha mudado tão rápido. A dor da traição ainda queimava em seu peito, mas havia algo ainda mais difícil de aceitar, a sensação de ter sido descartada como se não tivesse valor algum. Ela não tinha mais casa, não tinha dinheiro e muito menos um plano para o futuro. Depois de pegar carona com um caminhoneiro, Luísa chegou a uma pequena cidade chamada Santa Aurora. Era um lugar simples, com poucas ruas e pessoas que pareciam se conhecer há anos. Luísa passou o dia procurando qualquer tipo de trabalho, mas ninguém parecia disposto a contratar uma desconhecida. Já perto do fim da tarde, enquanto descansava perto de um pequeno mercado, ela ouviu dois homens conversando. Eles falavam sobre um sítio velho que ninguém queria comprar. A terra estava abandonada, a casa quase caindo, e o único animal que restava no lugar era um cavalo velho, cansado e aparentemente inútil. O dono do terreno, seu Orlando Batista, estava tentando vender tudo por um preço muito baixo. Muitos riam da situação, dizendo que apenas um louco compraria aquele lugar. Mas Luísa sentiu algo estranho naquele momento. Talvez aquele sítio fosse exatamente o que ela precisava, um lugar para desaparecer e começar de novo. No dia seguinte, Luísa decidiu ir conhecer o tal sítio abandonado. Seu Orlando indicou o caminho e disse que ela não deveria criar muitas expectativas. Segundo ele, várias pessoas já tinham visitado o lugar e desistido imediatamente. Mesmo assim, Luísa seguiu pela estrada de terra que levava até a propriedade. Quando chegou, percebeu que a realidade era ainda mais dura do que as pessoas haviam contado. A cerca estava quebrada em vários pontos, o mato tomava conta de boa parte do terreno e a casa parecia lutar contra o tempo para continuar de pé. O telhado tinha buracos e algumas janelas estavam completamente destruídas. Luísa caminhou devagar pelo terreno, observando tudo em silêncio. Foi então que ela viu o cavalo. O animal estava perto de uma árvore antiga. Era magro, com o pelo sem brilho e os olhos cansados, como se carregasse uma história longa de abandono. Mesmo assim, ele permanecia de pé, quieto, observando o ambiente ao redor. Luísa se aproximou lentamente e estendeu a mão. O cavalo não recuou. Ela acariciou o pescoço dele e disse em voz baixa: "Parece que a vida não foi muito gentil com nós dois." Naquele instante, Luísa teve uma sensação inesperada. Talvez aquele lugar esquecido também fosse uma segunda chance. Luísa decidiu comprar o sítio, mesmo sabendo que estava assumindo um enorme desafio. Ela usou praticamente todo o pouco dinheiro que ainda tinha para fechar o negócio com seu Orlando. Muitos moradores da cidade acharam aquela decisão absurda. Para eles, Luísa estava apenas trocando um problema por outro ainda maior. Mas Luísa sabia que precisava tentar. Os primeiros dias foram extremamente difíceis.
A casa mal oferecia proteção contra o vento da noite, e ela precisou improvisar vários reparos usando pedaços de madeira encontrados pelo terreno. Durante o dia, Luísa limpava o mato alto, consertava partes da cerca e tentava entender como poderia transformar aquele lugar abandonado em algo produtivo. A cada passo surgiam novos problemas. Faltavam ferramentas, faltava experiência e, muitas vezes, faltava até energia para continuar. Mesmo assim, Luísa não estava completamente sozinha. O cavalo, que ela decidiu chamar de Valente, parecia acompanhá-la em silêncio. Sempre que ela caminhava pelo sítio, o animal a observava de perto, como se entendesse cada uma de suas tentativas de reconstruir aquele lugar. Às vezes, Luísa parava, olhava para o cavalo e respirava fundo. Se ele ainda conseguia permanecer de pé depois de tudo, talvez ela também conseguisse. Com o passar das semanas, algo curioso começou a acontecer em Santa Aurora. As pessoas da cidade, que no início tinham rido da decisão de Luísa, começaram a perceber mudanças no antigo sítio abandonado. Aos poucos, o lugar que parecia condenado ao esquecimento começava a ganhar sinais de vida. Luísa trabalhava desde o nascer do sol até o final da tarde. Ela limpava o terreno, plantava pequenas sementes e consertava cada parte da propriedade que ainda podia ser salva. O progresso era lento, mas visível. Onde antes havia apenas mato alto, agora surgiam pequenos canteiros de hortaliças. Alguns moradores passaram a passar pela estrada apenas para observar de longe. Muitos não acreditavam que aquela mulher, que havia chegado sozinha e sem recursos, estava conseguindo transformar aquele lugar. Mas o que mais chamava a atenção era o cavalo. Valente, que antes parecia fraco e sem forças, agora se movia com mais energia pelo terreno. Luísa cuidava dele todos os dias, trazendo água limpa, alimento e carinho. Aos poucos, o brilho voltou aos olhos do animal. Na cidade começaram a surgir comentários curiosos. Alguns diziam que Luísa estava reconstruindo o sítio. Outros diziam algo diferente, que, na verdade, Luísa e o cavalo estavam salvando um ao outro. Quando Luísa começou a acreditar que as coisas finalmente estavam melhorando, o destino decidiu testar sua coragem mais uma vez. Em uma noite de céu carregado, uma tempestade forte atingiu toda a região de Santa Aurora. O vento uivava entre as árvores, a chuva caía com violência sobre o telhado frágil da casa e trovões iluminavam o céu escuro. Luísa passou a madrugada acordada, preocupada com tudo o que poderia acontecer com o sítio. Quando o dia amanheceu, ela saiu para ver os estragos e sentiu o coração apertar. Parte da cerca havia sido derrubada pelo vento, vários canteiros da pequena plantação estavam destruídos e o terreno parecia ter voltado ao estado de abandono de antes. Por alguns minutos, Luísa ficou parada, olhando para tudo aquilo em silêncio. O cansaço, a frustração e a lembrança das humilhações do passado começaram a pesar em sua mente. Talvez as pessoas da cidade estivessem certas. Talvez aquele sonho fosse grande demais para ela. Mas naquele instante, um som chamou sua atenção. Era Valente batendo o casco no chão, inquieto, olhando diretamente para ela. Luísa respirou fundo, enxugou as lágrimas e disse para si mesma: "Eu não cheguei até aqui para desistir agora." Depois da tempestade, Luísa decidiu trabalhar com ainda mais determinação. Ela levantou as cercas novamente, limpou os canteiros destruídos e começou a plantar tudo outra vez. O esforço era grande, mas agora ela tinha algo que antes não possuía: confiança em si mesma. Os dias passaram e, pouco a pouco, os primeiros resultados começaram a aparecer. As sementes que Luísa havia plantado começaram a crescer. Pequenos pés de alface, tomate e cenoura surgiram na terra que antes parecia morta. A horta foi ganhando forma e o sítio começou a mostrar sinais reais de transformação. Logo, Luísa percebeu que poderia vender parte da produção na pequena feira da cidade. No início, as pessoas compravam mais por curiosidade do que por confiança.
Queriam ver de perto a mulher que havia decidido enfrentar sozinha aquele sítio abandonado. Mas ao provarem os alimentos frescos, muitos começaram a voltar. Luísa começou a ganhar seus primeiros clientes, e cada venda representava mais do que dinheiro. Era a prova de que ela era capaz de reconstruir a própria vida com as próprias mãos. Certo dia, enquanto Luísa organizava alguns cestos de legumes na varanda da casa, ela ouviu o barulho de um carro se aproximando pela estrada de terra. Aquilo era raro, já que poucas pessoas visitavam o sítio sem avisar. O carro parou em frente à propriedade. Quando a porta se abriu, Luísa sentiu o coração acelerar. Era Ricardo. Seu ex-marido desceu do veículo olhando ao redor, claramente surpreso com o que via. O sítio, que antes era abandonado, agora tinha cercas firmes, plantações organizadas e sinais de vida por todos os lados. Ricardo caminhou lentamente até ela, tentando parecer confiante. Ele disse que havia ouvido na cidade que Luísa estava prosperando e que talvez tivesse cometido um erro ao tratá-la daquela forma no passado. Tentou justificar suas atitudes, dizendo que estava confuso naquela época. Mas Luísa permaneceu em silêncio por alguns segundos. Ela olhou para o campo, onde Valente caminhava livremente. Depois, voltou o olhar para Ricardo. Com uma calma que ele nunca havia visto antes, Luísa respondeu: "Algumas portas precisam se fechar para que a gente descubra quem realmente é." Com o passar dos meses, o sítio de Luísa se transformou em algo que ninguém em Santa Aurora imaginava possível. A produção cresceu, novas plantações foram surgindo e a pequena propriedade começou a se tornar um exemplo de dedicação e coragem. As pessoas da cidade passaram a respeitar Luísa. Não por pena, nem por curiosidade, mas porque ela havia provado que era capaz de transformar dificuldades em oportunidades. Algumas mulheres da região, que também enfrentavam problemas em suas próprias vidas, começaram a procurar Luísa em busca de trabalho. Muitas delas estavam passando por situações difíceis e viam na história dela uma inspiração. Luísa decidiu abrir espaço no sítio para ajudá-las. Juntas, elas trabalharam na terra, ampliaram a produção e criaram um ambiente de apoio que ninguém esperava encontrar naquele lugar. Enquanto isso, Valente corria livre pelos campos, muito diferente do animal cansado que Luísa havia encontrado no primeiro dia. O sítio, que antes era visto como inútil, agora se tornava um símbolo de recomeço. E Luísa percebia algo importante. A verdadeira vitória não era apenas reconstruir a terra, era reconstruir a própria dignidade. Anos se passaram, e o sítio de Luísa se tornou conhecido em toda a região. Pessoas de cidades vizinhas começaram a visitar o lugar, curiosas para conhecer a mulher que havia transformado uma propriedade abandonada em um exemplo de perseverança. Certo dia, um jovem repórter local foi até o sítio para entrevistá-la. Ele queria entender qual havia sido o segredo daquela transformação tão impressionante. Luísa caminhava pelo campo enquanto conversava com ele. O sol iluminava as plantações e Valente corria tranquilamente ao fundo. O repórter perguntou: "O que fez você não desistir quando tudo parecia perdido?" Luísa parou por um momento e olhou ao redor. Cada pedaço daquele lugar carregava lembranças de esforço, dor e superação. Então, ela respondeu com um sorriso sereno: "Às vezes a vida tira tudo da gente, só para mostrar que somos mais fortes do que imaginávamos." O repórter anotou cada palavra, impressionado. Mas antes de ir embora, ele fez mais uma pergunta: "E o cavalo? Ele também fez parte dessa história?" Luísa olhou para Valente e disse com carinho: "Eu pensei que estava salvando ele, mas na verdade, ele foi quem me ensinou a continuar. Se fosse você, daria uma segunda chance para alguém que te traiu e ainda te humilhou? Ou certas pessoas merecem ficar no passado para sempre?" Quero ver sua opinião nos comentários.